Fala moçada, espero que esteja tudo bem com vocês. Daremos sequência aí aos nossos estudos sobre o continente africano. Só lembrando vocês, pessoal, aula passada, caracterização, vimos um pouquinho sobre seus limites, pontos estratégicos, características naturais, clima, relevo, vegetação, hidrografia. Deu para conhecer um pouquinho o continente. Nessa aula aqui hoje, pessoal, nós trabalharemos um pouquinho os aspectos humanos, sociais e, por consequência, também os aspectos econômicos gerais desse continente, ok? Quando nós falamos em aspectos humanos, pessoal, curiosamente o continente africano, ele não é populoso, tá? Ele tem em torno aí de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Tudo bem, concordo com vocês que não são poucas pessoas. Mas se pensarmos, por exemplo, em relação à China, com 1,4 bilhão, ou com a Índia, 1,3, o continente africano como um todo, pessoal, nos seus quase 50 países aí, não chegam a ter a população de uma Índia, por exemplo. Então nós dizemos aí que é um continente não populoso, certo? Sem contar que a sua distribuição populacional, ou seja, a sua densidade demográfica é muito irregular, pessoal. Dá uma olhadinha nesse mapa aí. Vocês têm na apostila também depois para fazer para grifar, para fazer anotação, hein? Dá uma olhadinha aí, ó. África, densidade demográfica. O que nós vamos perceber, pessoal? A distribuição é muito irregular. O autor ele foi bem claro aí, né? Quanto mais escura a tonalidade, significa que você tem uma concentração muito maior, certo? A gente vai ter maiores concentrações aí praticamente em regiões litorâneas e próximas de alguns importantes rios, né, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, destaquei para nós vermos, ó, o Vale do Rio Nilo, né? É um bom exemplo aí, talvez o local com maior densidade demográfica do continente. Nós temos também a foz do rio Níger, ou seja, bem no finalzinho ali onde ele deságua, próximo ali ao Oceano Atlântico, né? Nós temos uma grande concentração populacional também, assim como lá no extremo norte, no Maghreb, né? No Maghreb, vamos falar muito sobre o Maghreb aí na próxima aula, tá? Então aguarde um pouquinho, ok? Então essas regiões, pessoal, são aquelas que concentram maior população. Se vocês se recordarem um pouquinho da aula passada, vocês vão perceber que tem alguns vazios demográficos aí, né, pessoal? Um deles é o do deserto do Saara, o outro é o do deserto da Namíbia, e o outro é no chamado chifre da África, bem do lado direito ali, né, pessoal, do mapa, seria a leste ali, né, onde nós temos ali Somália, Eritreia, entre outros países, né? Basicamente, pessoal, onde vocês veem na cor verdinha, bem clarinho aí, ó, nós temos menos de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 24 habitantes por quilômetro quadrado em média, ok? Só para vocês terem uma ideia aí, ok? Quanto ao contingente populacional, galera, destaques: Nigéria, 173 milhões, está entre os 10 países do mundo com maior população absoluta. O Egito com 82 milhões e a África do Sul com 53 milhões. Vamos lembrar, pessoal, o continente africano tem em torno aí de 50 países, tá? E esses 50 países juntos aí não passam de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, né? É pouco, tá? Se a gente considerar, é pouco. Pois bem, pessoal, nós temos que considerar um pouquinho a condição da população africana e entender melhor essa questão do seu crescimento demográfico. Por quê? Nós temos uma população miserável. Isso é fato, vocês já viram aí em seriados, em filmes, em reportagens e mesmo em outros anos de estudo, né? O que talvez muitos não soubessem é que, né, o número é relativamente baixo. Mas é relativamente baixo por quê? Primeiro, pessoal, nós tivemos um êxodo forçado durante, por exemplo, o período de colonização aqui na América. Nós tivemos muitos africanos que foram escravizados, pessoal, certo? Então nós tivemos um êxodo aí nesse período escravista, logo emigrações, né? Sem contar que, pessoal, em tempos aí mais modernos, nós ainda temos emigrações. Muitas pessoas saindo do continente africano, por exemplo, para a Europa ou mesmo para a Ásia, para a América, para tentar uma vida melhor. Um continente que infelizmente é assolado por guerras étnico-religiosas, como nós veremos aí no suceder dessa aula e na próxima, pessoal. Um continente que em pleno século XXI ainda enfrenta muitos problemas quanto à disseminação de doenças, chamada doença do sono, o ebola, AIDS, cólera, malária, pessoal. Muitas doenças tropicais quase que erradicadas na maior parte do globo ainda são grandes problemas aí no continente africano. Sem contar aí a falta de alimentos, a fome crônica.
Lembrando depois aí que essa falta de alimentos vem aí por vários e vários motivos, certo, pessoal? Isso vai resultar no quê? Uma população com baixa expectativa de vida, pessoal. Uma expectativa de vida ali que transita entre 55, quando muito 60 anos. Aqui no Brasil nós temos aí as mulheres com 78 anos de expectativa de vida, o homem com 73. Lá nenhum dos dois consegue chegar malemar a 60 anos, porque a expectativa de vida é muito baixa, as condições oferecidas são péssimas, certo? É uma população que ainda vem apresentando um elevado crescimento vegetativo. Mas por quê, né, pessoal? Vamos pensar um pouquinho. Nós temos uma elevada taxa de natalidade, tá? Ou seja, nascem muitas pessoas, mas morrem muitas pessoas, né? Se nós buscarmos lembrar daquelas aulas lá do comecinho do ano, onde nós tínhamos o gráfico das fases do crescimento demográfico, facilmente, pessoal, o continente africano, como um todo, né, de maneira generalizante aí, está concentrada na segunda fase, né, que seria a fase da explosão demográfica. Por quê? Porque você tem uma elevadíssima taxa de natalidade ainda, tá? Uma elevadíssima taxa de natalidade, só que também uma elevada taxa aí de mortalidade, né? Agora está começando a melhorar um pouquinho, né, pessoal? Mediante aí a apresentação e a possibilidade, o alcance de medicações, de medicina como um todo, vacinas. Então essa taxa de mortalidade vem caindo na África, mas ainda assim é muito alta, né? Tanto é que a expectativa de vida é muito baixa. Característico, pessoal, da segunda fase do crescimento, que é a fase da explosão demográfica, certo? Então, nós dizemos aí que o continente africano, em questão de crescimento vegetativo, ele vem apresentando uma alta, sim. Perfeito? Pois bem, pessoal, o continente africano, esse mapa vocês também têm na apostila, tá? Ele é considerado como sendo o berço da humanidade. Por quê? Porque os mais antigos fósseis aí dos nossos antepassados, de hominídeos diversos, foram encontrados em territórios africanos, tá, pessoal? E não é mistério para ninguém que o continente africano ele apresenta uma diversidade, ainda hoje, etnolinguística e religiosa. O que é isso? Você tem etnias diferentes, aliás, muito diferentes, você tem línguas, dialetos diferentes e religiões diferentes também dentro desse continente. Então ele apresenta aí uma variedade, pessoal, cultural gigantesca, tá? Esse mapa aí, ele tá bem sucinto, né, pessoal? Ele está colocando aí quanto às cores, ó, áreas de povoamento europeu, né, onde europeus povoaram com maior intensidade, onde povos árabes povoaram com maior intensidade, que essa área mais próxima do Saara, do chifre da África, né? Indonésios e indianos ali na região de Madagascar, né? E também a região onde estão centralizados ou estiveram ao longo da história ali os povos negros, né? As etnias negras, né, pessoal? Tem alguns povos que ainda podem ser encontrados nessa região, né? Como, por exemplo, aí alguns bantus, bosquímanos, sudaneses, mas vamos lembrar, né, pessoal, que, assim, apesar da organização de muitos desses povos ainda ser quase que tribal, e isso fica muito claro em alguns filmes recentes aí que nós tivemos a oportunidade de apreciar, como por exemplo aquele menino que descobriu o vento, né? Mostra muito essa questão da organização tribal, né? Quando a gente fala tribal, a gente imagina indígena, imagina aquela aldeia com casas de palha. Não, né, pessoal? Quando a gente fala organização tribal, são pequenos grupos, pequenas comunidades, né? A gente não pode também ficar preso àquela ideia romântica, antiga das tribos de antigamente. Lógico que ainda pode ser encontrado alguns povos aí mais afastados, digamos assim, da civilização no continente africano, mas é em menor número, ok? Pois bem, galera, nós podemos dividir a África basicamente em duas porções. A primeira porção é a porção mediterrânea, ou África do Norte, que eu selecionei para vocês agora no mapa, estão vendo? É aquela porção da África formada ali por alguns países, como é o caso do Egito, da Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e o Saara Ocidental, certo? Essa porção, pessoal, chamada aí de África Mediterrânea, também é chamada de África Branca. Por quê? Porque a maior parte da população que hoje reside lá é de origem árabe. Então tem uma tonalidade de pele não negra, né? Bem morena, né? Bem morena. Descendentes aí de semitas, de camitas, então são povos aí que têm uma pele mais escura até pelo contato diário com o sol, né, com a lida diária com o sol. É o caso dos tuaregs no deserto, como é o caso desse senhor que eu acabei de colocar agora para vocês aí nessa figura, tá?
E essa região, pessoal, da África, o que mais a caracteriza é o fato que ela é chamada também de África Islâmica. Por quê? Porque toda essa porção da África Mediterrânea que eu mostrei para vocês, aí tá circuladinho de vermelho aí, pessoal, ela tem predomínio da religião islâmica. Então você tem predomínio da cultura árabe e da religião islâmica. Mais para frente a gente vai estudar muito sobre isso, pessoal. O conceito de árabe é uma coisa, de islâmico é outra, tá? Então, no caso da cultura, predomínio aí dos árabes, e da religião, predomínio do islamismo. Só que o islamismo, pessoal, ele não está centrado somente na chamada África Mediterrânea. Vocês podem observar no mapa aí, ó, tem uma linha chamada limite sul do islamismo. Estão vendo, ó, essa linha aqui? Significa o quê, pessoal? Dessa linha para cima, ou seja, dessa linha para o norte, o Islã ou é a religião predominante ou ela está se tornando a religião predominante, seja por via de conversão de pessoas, né, o crescimento propriamente dito da religião, seja por conversões forçadas, né, pessoal, a ação aí de grupos fundamentalistas, tá? Que infelizmente essa porção da África vem realmente enfrentando muito conflito quanto a isso, mas isso daí é assunto para a próxima aula, certo? Pois bem, pessoal, temos a África Mediterrânea, o restante é a chamada África Subsaariana, ou seja, aquela do deserto do Saara para o sul, para baixo, tá? A África Subsaariana, pessoal, é chamada de África Negra, porque você tem variados grupos étnicos, todos eles negros, tá? Sudaneses, bantus, otetontes, bosquímanos, pigmeus, como vocês podem ver no mapinha também aí na apostila, ok? Só um adendo aí, pessoal, quando nós falamos em sudaneses e bantus, nós temos que lembrar que muitos deles vieram aqui para o Brasil escravizados, tá? Então, muito hoje da nossa etnia negra encontrada aqui no Brasil é descendente desses grupos de bantus e de sudaneses, principalmente dos bantus, como vocês podem ver por esses fluxos que estão indicados aí nesse mapa que eu indiquei para vocês, certo? Pois bem, é a porção da África Negra, é aquela porção, pessoal, onde as religiões predominantes são as animistas. Quando nós falamos em religião animista, pessoal, são aquelas politeístas, né? Tem vários deuses, veneram muitas vezes forças da natureza, como relâmpagos, como trovões, animais, formas de vida diversas, plantas, mas também pode ser encontrada a religião cristã. Aí já é um reflexo direto do período de colonização, né, pessoal? A introdução aí da religião cristã no continente africano via europeus, certo? Olha aí uma figurinha típica, pessoal, dessa porção da África, né? Uma etnia etíope, pessoal, chamada Karo, né? É uma riqueza cultural monstro, é um mundo muito distante do nosso, mas apresenta uma cultura, uma carga cultural fantástica, né, pessoal? Não tem nem o que dizer, né? Eu sou fã, não tenho nem o que dizer que adoro cultura, então show de bola. Pois bem, galera, sobre os aspectos econômicos do continente africano, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é esse mapa. Principais recursos minerais da África, estão vendo? Vários países, pessoal, do continente africano apresentam reservas de petróleo, reservas de fosfato, apresentam reservas de metais preciosos, metais em geral, né, recursos minerais, e também de pedras preciosas, certo? Ou seja, é um continente, em tese, pessoal, muito rico em seu subsolo, tá? É um continente muito rico, mas que se pensarmos um pouquinho ao longo do seu desenvolvimento histórico, social, nós sabemos que passou por um período de colonização, né? Primeiro ali uma colonização litorânea, mercantilista, né? Os europeus tinham entrepostos apenas no litoral ali, principalmente para utilizar como portos de escoamento de mão de obra escravizada, né? Lembrando que ninguém nasce escravo, né, pessoal? Foram escravizados, né, por europeus, tem que deixar bem claro isso daí. E detalhe, pessoal, até o final da Segunda Guerra Mundial, só dois países da África eram independentes. Só o Egito e a Libéria. Só. E a Libéria a gente vai falar um pouquinho na aula que vem. Só o Egito e a Libéria. Todos os outros eram colônias europeias, pessoal. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do atraso. E de como que o atraso é recente. O atraso estava batendo na porta do continente africano até ontem. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Só que aquele negócio, né, pessoal? Não significa que se um país se tornou independente politicamente, não significa que ele se tornou independente economicamente. E o continente africano é a maior prova disso, porque muitos autores trabalham a ideia do neocolonialismo, ou seja, o novo colonialismo.
Esses países se tornaram independentes politicamente, mas não se tornaram independentes economicamente e continuaram dependendo de suas ex-metrópoles. Seja, por exemplo, ali, ó, para escoar a produção agrícola, até dei alguns exemplos aí, né? A gente vai falar depois, ó, café, algodão, amendoim, cacau, borracha. Basicamente é a agricultura de plantation, né? Seja a extração de recursos minerais, os caras são riquíssimos, né, pessoal? Olha, cromo, platina, ouro, manganês, urânio, ferro, bauxita, fosfato, carvão, diamante, petróleo, seja por meio aí também da extração vegetal, madeira, né? Muita madeira aí da chamada Floresta do Congo também era comercializada com as ex-metrópoles e com as metrópoles, né? E continuaram a ser colonizadas com as mesmas, né? Hoje já ex-metrópoles. Desses países aí, pessoal, eu daria destaque para vocês da Líbia, porque a quantidade deles de petróleo e gás natural é monstro, e a África do Sul. A África do Sul, pessoal, a África do Sul, de todos esses quase 50 países aí do continente africano, ele é o que teve a maior sorte quanto ao seu subsolo, tá? Apresenta diamante, carvão mineral, platina, urânio, ouro, ferro, entre outros, tá? Então tem um subsolo extremamente rico, ok? Mas só voltando no assunto com vocês então, pessoal, esses países então eram colônias europeias, depois que conseguiram o seu processo de independência política, mantiveram a sua dependência econômica, né? Nessa ideia do neocolonialismo, e isso continua ainda hoje, pessoal, só que hoje com um neocolonialismo um pouquinho diferente, ó. Neocolonialismo chinês, sim, pessoal, a China vem investindo muito no continente africano, tá? A África oferece muita matéria-prima para a China, né, para o seu processo de industrialização, para a sua população aí gigante, e a China vem investindo em algumas obras, tipo viadutos, estradas, ferrovias no continente africano, tá? No primeiro momento, você imagina que ajuda sim no desenvolvimento regional da África, mas o intuito não é esse, né, pessoal? O intuito é facilitar o escoamento desses produtos para os portos, para poder daí dos portos chegar até a China e ser utilizado de alguma maneira, ok? E o principal, moçada, independente de ter sido na época da colonização, no neocolonialismo europeu, no neocolonialismo chinês, a população africana não usufrui dessas riquezas, infelizmente, tá? A exploração se dá por grupos estrangeiros, transnacionais, seja europeu, seja norte-americano, seja chinês, japonês, tá? Os preços pagos por esses produtos, muitos deles commodities, são preços injustos, tá? O lucro obtido com isso é partilhado somente com a pequena elite local que domina a extração, muitas vezes, desse recurso, ou ainda até mesmo com grupos guerrilheiros locais, né, pessoal? Tem algumas regiões onde o conflito étnico é latente, você tem grupos ali que dominam algumas regiões e faz parte do domínio dominar também a extração do recurso. Então, quando esse recurso ele é vendido para um outro país e se consegue essa renda, esse dinheiro, isso acaba ficando na mão, muitas vezes, de grupos guerrilheiros que investem em mais armas ainda para poder guerrear mais ainda com outras etnias e conquistar outros espaços. Acaba virando ali um círculo vicioso, né, pessoal? Infelizmente, é um continente que não usufrui das suas riquezas, certo? Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre as atividades econômicas. Eu optei aí por colocar em destaque no mapa para vocês aí para ficar um pouquinho mais fácil, ok? Primeiro, moçada, como eu já falei para vocês, tá? Uma das atividades econômicas mais simples aí é o extrativismo vegetal. Você tem a extração de madeira, principalmente aqui da floresta do Congo, que é onde você mais tem floresta para ser devastada ainda, ok? Agricultura, pessoal, todo o continente africano, ou pelo menos quase todo ele, depende da agricultura, certo? Só em regiões desérticas que você tem uma dificuldade quanto a isso. Podemos destacar, basicamente, pessoal, algumas características quanto à agricultura africana como um todo. Você tem dois tipos básicos. A plantation, que são itens tropicais voltados para exportação, né? Você tem monocultura, né? Grandes áreas voltadas para exportação. E você tem a agricultura de subsistência, ou também chamada de roça, né? Roça. Pois bem, moçada, a característica marcante das duas aí é que as duas se dão aí de forma extensiva, ou seja, são praticadas com técnicas rudimentares, né? Utiliza aí queimada, por exemplo, arado animal, apresentam tanto uma quanto a outra, tanto a plantation quanto a subsistência, baixa produtividade, poderia ser melhor, tá? E é uma grande absorção de mão de obra,
O que significa isso? Muitas pessoas trabalham nesse setor primário, tá? E é muito irônico, né, pessoal, você imaginar que um continente que tem sim uma agricultura, ainda com todas essas deficiências, possa ser um continente que apresente tanto problema no que se refere à fome, tá? Esse destaque que eu coloquei no mapinha para vocês, pessoal, do Golfo da Guiné, é exatamente onde nós temos a maior parte da agricultura comercial africana, tá? É onde nós temos a plantation, né? Itens tropicais, monocultura, latifúndios, voltados principalmente à exportação, ok? Mas como eu falei para vocês, moçada, é um continente que ainda convive com a fome, né? É um continente agrícola, mas que convive com a fome. É um caso muito curioso. Isso se deve ao quê? Primeiro, que as melhores terras acabam sendo destinadas aí à utilização para a agricultura de exportação, para a plantation. Onde você tem as melhores terras com as melhores condições de plantio, acabam sendo destinados a grupos internacionais para que se produzam e vendam para outros países. Então, o que é produzido nas melhores terras africanas não fica na África. Segundo ponto, galera, precária infraestrutura de transporte. Às vezes você consegue até ter uma produção X em um determinado local, mas não consegue distribuir de maneira satisfatória. Nós temos muitos problemas de integração no continente africano, por isso até que os chineses vêm investindo muito em rodovias, ferrovias, na logística de transportes como um todo aí internamente a esse continente, certo? E não dá para deixar de citar, né, pessoal? Áreas em guerra, infelizmente você tem conflito em algumas áreas aí e isso impede a circulação, isso impede a produção de alimentos e acaba tornando ali praticamente impossível, inoperante aquela área, certo? Sobre a industrialização, pessoal, é curioso nós pensarmos porque assim, a África, o continente africano como um todo, ele está à margem do sistema capitalista. Essa que é a verdade, tá? Ele não foi ainda integrado aos circuitos capitalistas mais elevados, pessoal. A África, o continente africano como um todo, ainda é um mero fornecedor de matérias-primas, tá? Se pensarmos em industrialização, pessoal, eles têm alguns pontos positivos. Por exemplo, rios com potencial hidrelétrico. Problema de energia lá não seria problema, na maior parte do continente, certo? Só que aí vem a parte problemática. Mercado consumidor pequeno e com baixo poder aquisitivo. Lembra que nós falamos aí que em questão de população não é tanta gente assim? E ainda para ajudar, a maior parte vive abaixo da linha da pobreza. Então você tem aí um poder aquisitivo muito baixo. Isso não incentiva a produção local. Soma-se a isso que as pessoas estudam pouco, baixo nível educacional, consequentemente a mão de obra não tem qualificação, toda aquela estrutura deficiente que nós acabamos de falar agora de transportes, somado às guerras e conflitos, aí vocês começam a entender por que o continente africano está à margem do capitalismo, né, pessoal? Não há incentivo por parte de nenhum país em investir seriamente em países do continente africano exatamente por causa disso. Culpa deles? Não, longe disso, não é isso que eu quero dizer, não. É que acaba sendo muito cômodo para grandes potências que esse grande continente sirva como um grande produtor de matérias-primas, tá? Infelizmente. Quando nós falamos em industrialização, galera, dois destaques. O Egito, principalmente aí a atividade têxtil, tá? Metalurgia, e a África do Sul, que teve a sua industrialização impulsionada principalmente por aquele subsolo riquíssimo que nós acabamos de falar agora. Perfeito? E uma atividade importante, pessoal, que vem se desenvolvendo muito em alguns países africanos, uma fonte interessante de renda, é o turismo. Diga-se passagem que esse continente africano, pessoal, ele tem um potencial turístico monstro, cara. Só não tem mais por causa desses problemas de guerra e de infraestrutura que nós acabamos de falar, tá? Por exemplo, ó, praias, principalmente essas praias aqui do Oceano Índico, pessoal, e mesmo ali na África do Sul, entre o Oceano Índico e o Atlântico, tá? Um exemplo, ó, é a praia de Zanzibar, na Tanzânia. Vocês vão perguntar para mim, pô, professor, por que as praias do Índico sim e as praias do Atlântico não? Pessoal, as praias do Índico, nessa porção que vocês estão vendo do centro para o sul do continente africano, você tem uma corrente marítima quente que chega até ela. Então são praias quentes, são praias que lembram muito a costa brasileira. Agora, as praias da costa oposta, né, que seria ali do lado esquerdo do seu mapa, elas já recebem a corrente marítima fria de Benguela, como nós vimos na última aula. Então são praias onde a temperatura é mais baixa, a água é mais fria, então não é praia de verdade. Tudo bem, são lindas do mesmo jeito, pessoal, mas não atraem um contingente de turistas como essas praias quentes que nós acabamos de ver, certo? Um continente, pessoal, que tem muitas opções de safari, né? Ou seja, aquelas aventuras que você
pode exercer aí no meio natural, né, se locomovendo por caminhõezinhos, jeepzinhos, como vocês estão vendo, onde você pode ter um contato muito grande com a fauna e com a flora local, né? Aí, nessa foto, você tem um safari na Namíbia, né, pessoal? É um safari quase numa área desértica, mas nós temos safaris, por exemplo, na Etiópia, temos safaris na região do Congo, na África do Sul. São características físicas diferentes, potencialidades diferentes que deveriam ser mais exploradas, certo? Sem contar ali o patrimônio histórico, né, pessoal? Se pensarmos em patrimônio histórico, eu só vou citar dois aqui, do norte da África, tanto no Marrocos quanto no Egito, sendo que acredito eu que o do Egito é o mais conhecido, tem a foto aí das pirâmides de Gizé, e o patrimônio histórico lá poderia ser muito mais explorado do que é. Só que o turismo acaba sendo uma atividade, pessoal, não explorada em todas as suas potencialidades. Por quê? Apresenta uma frágil estrutura, tá? Questão de rede hoteleira, portos, aeroportos, telecomunicações deficientes, rodovias, ferrovias, tá? E uma limitação cruel, pessoal, que infelizmente também, principalmente no norte da África, nós temos aí a ação de vários grupos fundamentalistas religiosos, que muitas vezes agem por meio aí de ações terroristas, né? Isso espanta turistas, e não é para menos, certo? Então nós vemos aí, pessoal, que é um continente rico, sim, tem uma potencialidade, oferece ali muitas possibilidades, mas que está sendo colocado aí à margem do sistema capitalista atual e relegado apenas a uma função básica. Qual que é ela, pessoal? Fornecer matérias-primas, ok? Por essas e outras, pessoal, pós Segunda Guerra Mundial, alguns países africanos formaram aí a chamada Organização da Unidade Africana, isso em 1963, tá? Era uma organização com caráter político, tá? Para ajudar no processo de independência desses países no pós-guerra, combater o sistema de apartheid ou apartheid da África do Sul, que nós vamos falar nas próximas aulas, né? Que era aquela segregação entre negro e branco que ocorria de maneira vergonhosa, escandalosa na África do Sul, e promover aí essa unidade política como forma de superação dos problemas, algo do tipo, a gente tem que se unir para sair disso, certo? A OUA, Organização da Unidade Africana, foi substituída, pessoal, em 2002 pela União Africana, tá? A União Africana, ela já teria um caráter político, econômico, social, tá? E até mesmo militar, tá, pessoal? Inspirado bem ali na União Europeia, sabe? Aquela ideia de integrar, implantar um espaço único africano. O que seria isso, pessoal? Buscar trabalhar todos os países africanos como um só para aumentar a sua unidade e sua superação de problemas, capacidade de superação de problemas, certo? Como isso? Por exemplo, ter um parlamento único para decidir os problemas, ter um tribunal único e o principal, ter metas e objetivos em comum, ok? Pois bem, pessoal, e quais seriam esses desafios para essa implementação de um espaço único africano? São vários, né, pessoal? Já vimos alguns, né? Desafios, conflitos armados, rivalidades, disputas territoriais, diferença de nível de desenvolvimento econômico e social, porque quando a gente fala de África, imagina que tudo está pobre igual, mas tem países que são menos pobres, tá? Uma instabilidade política gritante e também disseminação de doenças. Esses são os desafios que hoje a União Africana tem para tentar minimizar, pessoal, essa problemática africana, ok? Como vocês viram aí, conflito é a ordem do dia, né, pessoal? Nós temos muitos no continente africano. Mas isso daí, moçada, tópico para a próxima aula. Senão vocês vão ficar de saco cheio comigo, beleza? Abração para vocês, galera. Até a próxima!